Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, aqui às segundas-feiras na Rádio Alto Minho e depois, posteriormente, também com imagem no site e redes sociais. Esta conversa com a Maria do Céu e comigo, o Fernando Serrão, aqui todas as semanas. E hoje, Maria do Céu, vamos voltar a um autor que já aqui temos falado muitas vezes, que é o Ralph Waldo Emerson, para aqui conhecer algumas das suas melhores citações. São bastantes, vamos apenas, obviamente, abordar algumas no programa de hoje, são algumas deste famoso escritor e filósofo dos Estados Unidos. Do século XIX. Olá, ouvintes, esperamos que estejam bem e que se estejam a preparar para a magia que se está a aproximar, que é o Natal, que é muito querido para mim. Ralph Waldo Emerson, para a maior parte de nós não significa muito, mas para mim e para o momento de inspiração é o pai, digamos assim, de todo o conceito. E muito citado aqui. E eu acho que é tipo um clichê já no momento de inspiração, é tipo dormir, beber água, fazer algum desporto, ir regularmente ao médico. Há coisas pelas quais nós não temos muita margem para sair, e estas são e este senhor, para mim, quando eu comecei a ler, eu pensei, oh meu Deus, como é que é possível alguém conseguir escrever aquilo que eu penso realmente? O nosso primeiro programa começou com uma ideia que Ralph Waldo Emerson defendia, que era ter sucesso. Então é assim, para nós, no momento de inspiração, Celso e Fernando partilham da mesma ideia. Ter sucesso é rir muito e com frequência, ganhar o respeito das pessoas inteligentes e o afeto das crianças, merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos, apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, um canteiro no jardim ou uma redimida condição social. Saber que ao menos uma vida respira mais fácil e melhor porque nós vivemos. Isto é ter sucesso. Isto, hoje em dia, continua-me a arrepiar e continua eu identifico-me totalmente e plenamente com esta ideia de Ralph Waldo Emerson sobre o que é ter sucesso. A partir deste momento, e já vão mais de 10 anos, eu sempre, quando brindo, não brindo à saúde, eu brindo ao sucesso. E nós não podemos ser, desculpem se às vezes pareço muito, muito agressiva nestas considerações, mas nós não podemos ser limitados nas considerações. Eu, no princípio, quando começava a brindar ao sucesso, as pessoas olhavam para mim e diziam, Celso, sucesso, então a saúde é mais importante. E eu sempre que brindo ao sucesso, eu tenho que dizer o que é para mim o sucesso. E agora é giro, porque todos os amigos, e quando nós brindamos, dizemos ao sucesso da CEL, porque é ao sucesso do meu conceito e do Ralph Waldo Emerson, porque assim, nós somos os seres humanos, e os seres humanos, para terem sucesso, não é só o dinheiro. Ter sucesso é preciso ter amigos, para ter sucesso é preciso ter saúde, ter sucesso é preciso ter saúde, ter uma família, é preciso ter um emprego, sentir-se realizado, sentir-se em paz. E todos estes detalhes que compõem o ser humano é uma ideia de transcendentalismo, que é a ideia base desta forma de estar, desta filosofia de Ralph Waldo Emerson que surgiu nos Estados Unidos. E é transcender um bocadinho aquilo que nós temos à nossa frente. É ir um bocado mais para além, é ir um bocado mais, de uma forma mais curiosa e mais profunda. Não quer dizer que não seja leviano de vez em quando, e fútil, é giro e é divertido de vez em quando, mas acho que devemos tentar transcender alguma coisa no nosso dia-a-dia. A ideia fundamental do transcendentalismo é unificar, digamos assim, todas as partes que compõem o mundo, o planeta, tudo aquilo que nós somos, com uma ideia de Deus, de fé, daquilo que vocês quiserem, ao ser humano e à natureza, que no fundo é uma expressão mágica de algo que nós não sabemos, mas que é uma vida e que está num ciclo, ou seja, é um ciclo perfeito entre uma fonte, seja aquilo que vocês quiserem, pode ser o universo, o planeta, Deus, Buda, o que vocês quiserem, entre nós aqui como uma parte e toda a base que nos sustenta, que no fundo é a natureza e o nosso planeta.
Por isso, esta forma de também que a Ralph Waldo Emerson defendia, ele defendia que nós devíamos fazer reflexões e que visem o nosso melhoramento constante, e que para ele a intuição era fundamental e é fundamental para conseguirmos sair um bocadinho da nossa bolha e atingirmos uma coisa que ele considerava que é oversoul, para além do espírito ou qualquer coisa. Por isso, já tinha esta visão no século XIX. E é uma coisa, há muitos livros na internet, ele escreveu muitos ensaios, tipo autoconfiança, autoestima, coisas assim, tipo as bases da nossa vida e as bases para ter sucesso não é só o dinheiro. A base do sucesso para mim é realmente, e é um bocado aquilo que nós defendíamos no primeiro programa do Momento de Inspiração, mesmo que seja só por si, querido ouvinte, que mudou alguma coisa, que tentou ver outra perspectiva de vida, que tentou ter uma atitude mais cautelosa com o mundo, como interfere em si, como você critica de forma rápida e às vezes negativa. Toda esta forma de consciência faz de nós pessoas com sucesso, porque seja por uma pessoa, seja por uma criança ou seja por um canteiro do jardim, saber que alguém viveu melhor porque nós existimos, porque nós falamos, realmente a mim emociona-me e transcende-me, e é isso que nós gostávamos de falar. Às vezes há nomes fantásticos para as coisas, mas se nós formos esmiuçar, vemos que as coisas são tão simples e tão básicas, e nós vamos falar algumas coisas aqui de Ralph Waldo Emerson. Também decidimos fazer este programa porque com esta coisa da internet, das redes sociais, e eu fico escandalizada cada vez mais quando se usam citações, quando se usam palavras, expressões fantásticas e bonitas, e não são bem referidas, e são mencionadas com outros autores. Eu fico mesmo escandalizada. Eu sei que às vezes encontramos uma coisa bonita e queremos colá-la, mas nós realmente devemos ser mais cuidadosos com aquilo que usamos, com aquilo que referimos como de X, Y, Z, e tentamos ver, porque eu em público, em privado e em todo lado eu tenho que estar muitas vezes a dizer: oh meu Deus, isto não é nada comigo, vamos passar à frente, porque as pessoas não têm esta ideia fundamentada de perceber quem foi que escreveu e quem é a pessoa que escreveu aquela frase fantástica que nos diz muito. Aliás, esta definição de sucesso, algumas partes da definição nós temos referido aqui muitas vezes noutros contextos. Sim. Como por exemplo a última parte que está aí, deu o melhor de si mesmo, por exemplo. Sim. Nós temos utilizado partes desta definição muitas vezes aqui no programa, noutras situações e noutros temas que temos abordado, e portanto Sim. isto não... E é uma coisa fantástica. Está ligado. E é uma coisa fantástica nesta citação de ter sucesso de Ralph Waldo Emerson, que é ganhar o respeito dos seus pares. Oh meninos, ou então, como diz a Julinha, pessoal, ganhar o respeito dos nossos pares. Isso é do mais complicado. É sério, é das coisas mais fantásticas, ou seja, e depois realmente há coisas fantásticas, tipo, deixe para lá a traição dos amigos, dos supostos amigos, no fundo eles é que têm que levar consigo, não leva essa bagagem consigo. Mas vamos dizer algumas coisas para que vocês fiquem um bocado curiosos com esta pessoa fantástica, maravilhosa, que foi o pai do transcendentalismo, e que nos diz tanta coisa sobre coisas tão básicas e elementares que somos nós só como seres humanos, e como é que nós conseguimos atingir a nossa paz, digamos, o nosso bem-estar com todas as facetas, com algumas ideias que ele realmente alerta. Maria Só, vamos a outras citações. Olha, primeiro, é uma coisa fantástica: não vá onde a estrada o leva, vá aonde não há estrada e deixa o rastro. Isto é das coisas... Isso é nós fazermos o nosso próprio caminho. Nós fazemos o nosso próprio caminho, e tem sempre subjacente, em Ralph Waldo Emerson, a autenticidade, a verdade, aquilo que nós somos. E nós vamos vendo, porque há muitas coisas aqui que eu acho que vocês deveriam pensar nisso. O segundo é muito interessante. Para cada minuto que você fica com raiva, você perde 60 segundos de felicidade. Ou seja, nós temos que, em todo momento da nossa vida, nós temos que ver
a raiva, o ciúme, o desprezo, o ódio, essas a falta de perdão, todas essas coisas. Sobretudo quando é por insignificâncias. Sim, e onde é que essas coisas nos leva? Por isso que não leva a lado nenhum. Muitas vezes, nós falamos aqui no Momento de Inspiração, como tábua rasa também, as discussões mal educadas, agressivas, violentas, rudes, que não levam a lado nenhum, e o melhor é dar dois passos atrás, dar as medalhas a quem quiser, e nós, se tivermos a oportunidade, falaremos disso mais tarde. Não se esqueçam disso. Esta questão de nós darmos tempo à energia negativa consome-nos e provoca doenças. Não se esqueçam disso. E depois é uma coisa fantástica, que é a criação de 1000 florestas começa com uma bolota, com uma semente. Por isso, isto significa baby steps. Todos os dias nós podemos dar mini passos, micro passos, nano passos em relação àquilo que faz sentido para nós. E de não coisas é pequenas nascem grandes coisas. E depois deixar florescer e depois alimentar. Porque nós muitas vezes temos os nossos sonhos, mas deixamos de os alimentar porque perdemos-nos com raivas, com má onda, com discussões que não levam a coisa nenhuma, que nos retiram até a nossa autoconfiança, e depois de repente a nossa semente começa a ficar mirradinha e a ficar sem força para brotar. E por isso eu acho que nós temos que todos os dias, com pequenas coisas, não é preciso grandes coisas, é todos os dias no nosso silêncio, nos nossos segundos antes de dormir, e dar-lhe um abraço à nossa semente, dar um bocadinho de água à nossa semente, e vai ver que, sem que se aperceba, ela vai crescer. E agora o próximo, nós já falámos muito aqui disso também. Pronto, isto é uma ideia que Ralph Waldo Emerson dizia muito, e eu falei muitas vezes aqui no programa, e já falámos muitas vezes aqui no programa: a inveja é ignorância e a imitação é suicídio. Nós já falamos... Ser quem não somos. Ser quem não somos. E hoje em dia, e desculpem, são muitas citações de Ralph Waldo Emerson, e acho que vamos continuar com elas, porque elas são tão profundas e tão verdadeiras, e nós vivemos um mundo de fantasia. Nós vivemos num mundo de que mais vale ser ignorante do que ser um bocado curioso e saber um bocadinho mais. Nós vivemos num mundo do faz de conta, da imagem que aparece no Instagram ou na coisa qualquer, que é giro, e colocamos filtros e ficamos sempre giros e ficamos sempre mais novos. E isto não quer dizer que não se faça, mas nós não podemos perder a nossa autenticidade. Eu já disse muitas vezes aqui que, assim, eu tenho amigas fantásticas que se vestem de forma maravilhosa, eu não sei o que, eu sei o que mais, mas é o estilo delas, é a forma como elas são. E eu, se tentasse ser como elas, não me iria sentir bem. Não é a mesma coisa. E nós temos que encontrar a nossa energia para que depois toda ela funciona e entra na nossa corrente sanguínea como se fôssemos só um. Tem a ver com os detalhes que acompanham o ser humano. Eu posso querer imitar, por exemplo, a ópera como sonho, como expoente máximo, que eu admiro imenso. Mas, meu Deus, a ópera é um ser que há poucos, com uma capacidade de comunicar indescritível, e com uma cultura, e com um conhecimento, e com uma consciência de muitos anos, de muita pesquisa, de muito trabalho, de muito esforço e de muita dedicação. Por isso, não se esqueçam que às vezes aquela coisa ter o sucesso, que é uma coisa fácil porque vemos rapidamente, mas não. Tem muitos passos atrás, muitos passos à frente, muitas quedas que nós consideramos falhanços e que não são. E por isso, eu acho que, acima de tudo, e eu acho que mesmo que você seja novo, querido ouvinte, ou nova, ou que sejam mais velhos, eu acho que a coisa mais fantástica que nós vamos tendo ao longo da vida é conseguirmos reconstruir todos os detalhes que fazem parte de nós, e nós, quando percebemos que temos um detalhe ou outro que precisam de ser afinados ou que precisam de ser curados, termos a noção, termos a verdade, termos a consciência de o fazer, e depois irmos para a cama, que eu digo sempre, pomos a nossa cabeça no travesseiro e estamos em paz. Isto é realmente, para mim, ter sucesso. Depois mais frases. Uma coisa fantástica que eu, quando andava a estudar, ouvia muito e sempre me questionei sobre estas coisas, que é: ser alto é ser mal compreendido. Ser alto não significa alto de estatura, mas atingir grandes objetivos. Atingir objetivos, e o exterior e a sociedade perceber que nós atingimos determinado estatuto. E aí é que começa o problema. E o que é que eles dizem? Então, e temos um ditado popular que diz: quanto mais alto se sobe,
Maior é o tombo. Maior é o tombo. E eu não acredito muito nisso, queridos ouvintes. Eu acho que, e isto faz-me lembrar um bocado a vida de Steve Jobs, porque ele foi o mentor, o criador, e será para todo sempre, da Apple, e foi, numa determinada altura, despedido da própria empresa que ele criou. E voltou. E voltou e deu outra vez aquele ar, aquela energia, aquela verdade que faz da Apple aquilo que ela é, porque está muito ligada à imagem de Steve Jobs. E, para mim, por isso, queridos ouvintes, eu acho que há todo um processo de vida, isto é a mesma coisa que estarmos na universidade ou que termos mestrados, doutoramentos para fazer. Eu demorei 10 anos a defender o meu doutoramento, o Fernando defendeu o mestrado no tempo certo, na hora certa, e eu acho que há coisas que nós temos num processo que ninguém nos tira, e os falhanços que acompanham todos os processos dos objetivos não são falhanços, são caminhos que não resultaram, mas que nos dão conhecimento, que nos dão experiência, que nos dão outra visão das coisas, porque são caminhos que experimentamos e que não funcionaram. E eu acho que esta coisa de quanto mais alto se sobe, mais alto se desce, não. À medida que nós subimos, nós cada vez somos mais ricos em conhecimento, em sabedoria. E quando há um retrocesso, nós não podemos considerar uma queda, nós temos que considerar que aquele caminho não era o caminho para nos levar a outro objetivo. E temos que mudar um bocadinho, isto tem a ver com transcendentalismo, temos que mudar um bocadinho estas ideias terríveis do que é uma queda e reuni-las como pérolas de sabedoria. Outra coisa é fantástica. É fácil para os outros viverem. Todo mundo faz isso. E eu peço que você viva para si mesmo. Nós no momento de muitos não fazem isso. Eu acho que isto é o processo de uma vida. Eu acho que isto é a coisa mais complicada, mais difícil de se fazer, porque nós somos criados incrivelmente, e que ninguém sabe, ninguém assinou por baixo, mas nós somos criados para agradar aos outros, para entrarmos no formato social, e para sermos bem aceitos, bem recebidos, temos que ser, pensar, parecer e por aí fora. E é daquelas que no caminho nós perdemos a nossa essência. Por isso é que nós durante muitos anos repetimos esta frase, até que um belo dia, às 6 da manhã, como diz Pedro Bial, ou poderia dizer Pedro Bial, você acorda e sente-se vazio, sente que a sua vida não tem sentido, divorcia-se, volta a ter outra relação que não funciona e vai andar assim. Porquê? Porque você no caminho, você perdeu-se. Perdeu-se ou deixou, isto é a mesma coisa, deixou que as suas várias facetas que o compõem, ficassem dispersas e você não sabe aonde. E obviamente que fazem parte de si e que você não as tem. Isto é a mesma coisa que você lhe faltar uma mão, que lhe faltar um pé, podemos viver. Mas faz sempre falta. E esta coisa da reunião de tudo aquilo que nós temos é a base da nossa vida, e quanto melhor nós formos na nossa vida, melhor serão as nossas relações connosco próprios, com a família e com o mundo, porque há algo inabalável que somos nós, o nosso valor e a nossa verdade, e nós esquecemos de investir muito em nós, porque está muito aliado a este investimento, está muito aliado ao narcisismo, ao egoísmo, ao egocentrismo. Não tem nada a ver com isso. Você tem que ter autoestima, autovalor, autoconfiança. Para quê? Para saber que você pode ter jogo de cintura, mas que nesse jogo de cintura você não se perde. Você, hoje em dia, e eu falo por mim, eu cada vez menos imito as minhas opiniões sobre a política, a religião, seja aquilo que for. Porquê? Porque vai dar aso a discussões, vai dar asos a céu, lá está a céu com as suas coisas. E que assim, Ralph Waldo Emerson também defende que nós não ensinamos ninguém. Nós podemos dar ideias que as pessoas possam sentir curiosas e investigar, mas nós não ensinamos nada a ninguém. Quando uma pessoa está muito certa, não vai mudar a sua razão, não vai mudar a sua verdade. Aquilo que nós podemos fazer é dar pequenas ideias que... Pô-las a pensar.
bocadinho para pensar, mas agora defender, seja aquilo que for, para a pessoa depois gerar uma discussão que não leva a coisa nenhuma, coitadas das pessoas que nós referimos e que nós defendemos e que também aceitamos como nossas ideias que não merecem isto. Por isso, eu acho que uma das regras e uma das bases da nossa vida é nós investirmos em nós mesmos. Eu já não digo na nossa saúde, no nosso bem-estar, nas visitas ao médico, nós dentistas, de dormir, ter cada vez mais com o dormir, ter cuidado com o cortisol. Há uma série de coisas que são fundamentais. E nós somos tão levianos no nosso dia-a-dia, que bebemos, consumimos, desde toxicidade, desde tudo aquilo que quer que seja, porque sabe bem, porque estamos bem num grupo, estamos bem numa coisa, então vamos, e depois vê-se, queridos ouvintes, não é assim. Eu acho que nós temos que cada vez mais sermos autênticos, sem ter que pôr as mãos na cintura, sem ter que ter um letreiro na testa. Não é isso que Ralph Waldo Emerson dizia, é deixar, é fluir. Mas nós não podemos deixar de ser quem nós, nem investir no nosso interior e nas coisas que realmente nos definem. Tenho aqui uma ideia que é uma ideia que é boa para o bem e para o mal, que é a mente, uma vez atraída por uma nova ideia, nunca retorna às suas dimensões originais. Isto é bom quando nós temos um objetivo, e o objetivo diz-nos muito, ele está sempre na nossa cabeça a ajudar-nos e não sei o quê, mas também tem a ver com uma coisa negativa, quando nós alimentamos todos os dias os maus pensamentos, os rancores, as invejas de ontem, de anteontem, que alimentamos a nossa mente macaco e formiga que anda aos saltos e aos pulos e que nós somos como um peixinho vermelho que anda de um lado para o outro e que não se consegue fixar numa conversa, numa ideia, ou defender qualquer coisa. Por isso, nós temos que ver que temos que ter muito cuidado com as ideias que a nossa mente cria, desenvolve, e como é que a mente nos ajuda, e nós já falámos sobre isso há alguns programas atrás. Às vezes a mente é o nosso pior inimigo, às vezes a nossa mente não nos ajuda na nossa vida, às vezes a nossa mente é a nossa pior inimiga e nós até achamos que é a coisa certa e pronto. O que eu estou a dizer, também a trabalhamos assim. Porque nós trabalhamos assim, infelizmente, para quê? Para que ela nos dê, ou para nos sentirmos melhor, ou com o objetivo de termos alguma ideia ou uma epifania. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa mente e com aquilo que ela nos diz e realmente começar a investir, na verdade, num tempo de silêncio com a nossa própria mente. A marca imutável da sabedoria é viver o milagroso no comum. É ver o milagroso no comum. Queridos ouvintes, nós, no momento de inspiração, dizíamos que a simplicidade era a base da nossa felicidade e a base do nosso bem-estar e a base de todo o princípio. O milagroso no comum é o milagroso que é ver uma gota de orvalho no dia de manhã quando você se levanta. É tão perfeito. Se você conseguir ver que dentro daquela gota fantástica e bonita pode haver um mundo completamente desconhecido para nós. Aliás, a natureza oferece-nos isso, não é? Sim, que esta coisa, eu fico sempre maravilhada com as gotas de orvalho perfeitas em cima de uma folha minúscula de uma relva, de uma ervinha, ou seja na praia, seja em que lado for. Por isso, eu acho que se nós conseguirmos ver o milagroso, sabe o que é milagroso para mim, querido ouvinte? Milagroso para mim é eu fazer as minhas caminhadas na praia e ver um senhor que teve eventualmente um AVC e que tem problemas de mobilidade indescritíveis e ele está a caminhar com um sorriso de felicidade, de profundo gosto por aquilo que está a fazer, com muitas dificuldades de equilíbrio. Ele faz as caminhadas mas com um sorriso. Que isso é o milagroso, é ver um milagre que acontece. Isso é uma mente preparada. E eu acho que é o milagroso do comum, é nós conseguirmos ver o milagre do nascer do sol, do pôr do sol, é ver o milagre que é o efeito de cura que um sorriso de bebê nos traz, que eu acho que é aquela coisa que até acho que, não é? Que
que dá cabo de toda a negatividade. Por isso eu acho que se encontrarem estas coisas é uma das coisas mais maravilhosas. Maria Soares, estamos a caminhar para o final do programa. Vamos só abordar mais 2 ou 3 pensamentos do Ralph Waldo Emerson para fecharmos o programa. Há uma coisa que às vezes nós achamos que não devemos fazer, mas ser bobo, seja bobo, seja honesto e seja gentil. Eu acho que nós deveremos ser tudo e não esconder que temos partes ridículas nossas, que temos partes que até infantis. Sim, que temos partes infantis e que de vez em quando até nos arrependemos, mas é esta parte que faz parte de todo que nós somos e que devemos alimentar. Nós, no momento de inspiração, desde o momento zero, que sempre defendemos a ideia de rir, de termos capacidade de humor, principalmente com os nossos dramas, com as nossas cenas, com as nossas tragédias, com as nossas pequenas tragédias, e sermos gentis, ou seja, eu mudei muito desde que fiz o Momento de Inspiração, desde que começámos a fazer o Momento de Inspiração, e uma das coisas é, para que é que eu vou ser chata com alguém que teve um revés? O que é que eu ganho com isso? E eu acho que nós devíamos mudar isso. Imagine, alguém parte um copo em casa e é um copo de cristal ou um copo XPTO. A pessoa não fez de propósito. Porquê é que vamos irritar com a pessoa? É um acidente. É um acidente. É um acidente, acontece a toda a gente. Porquê é que eu vou ficar chateada porque se perdeu alguma coisa? Ninguém faz de propósito. E eu ponho muito no lugar da outra pessoa e realmente mudei muito desde que começámos a fazer o Momento de Inspiração, e realmente ser gentil, ter compaixão e ter bondade ao longo do dia para com os outros e para mim mesma, realmente foi um marco que faz muita diferença em tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu digo. E vamos acabar com uma expressão que eu acho que nós deveríamos pensar também. Não é a duração da vida, mas a sua profundidade, que realmente dá significado. O Wayne Dyer tinha uma expressão brutal, já não está entre nós. Sim, não vale a pena ter uma vida longa se for banal, não é? Sim. Não sei, porque este programa, o Momento de Inspiração, traz muitas críticas, porque há pessoas que acham que isto que nós estamos a dizer é ridículo e que não tem aplicabilidade e que nós estamos aqui tipo... Não tem porque as pessoas não querem, não é? Pronto, não tem porque não se quer. Mas o Wayne Dyer dizia assim, quando ele estava vivo, e muito tempo vivo, ele dizia, eu tenho no meu armário o fato que eu vou vestir quando não tiver energia. E no fato, todos os bolsos estão cortados, porque eu não levo nada comigo, a não ser aquilo que eu fui e a mudança das vidas que ajudei a provocar. Queridos ouvintes, é com isto que nós ficamos por hoje. Muito bem, e vamos fechar musicalmente com Wim Mertens e Glossario Raisonné, ele que é belga e que fecha este programa com este tema musical, e hoje andamos aqui à volta de algumas citações de Ralph Waldo Emerson. Se calhar ainda voltaremos a isso em próximos programas, porque são muitas e isto dá para muitas análises. Ouvintes da Rádio ao Domingo, muito obrigado, até à próxima semana. Eu e a Maria do Céu voltaremos novamente dentro de 8 dias.